Finalmente eu voltei para o culto da família, né? Faz um tempo aí que eu tinha dado a oportunidade a outros irmãos. Vamos fazer oração para entrar na presença do nosso Deus. Mas antes de fazer oração, eu queria já que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, por gentileza. Todo mundo encontrou? Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez nessa noite. Já apresentamos a nossa oferta em forma de louvores, em forma de nossas fidelidades, em minha oferta. E agora oramos para que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito Santo para discernimento a cada um de nós e compreender a Tua vontade. Fala o nosso coração e nos ensina essa noite, nessa palavra voltada para família e relacionamento. Alcança também o Ministério da Mulher, que vai começar o seu trabalho evangelístico, dar discernimento, força e coragem à liderança e às demais mulheres. E abençoa também a irmã Evelyn, vai ser operada em Tel, como também a irmã Ivanilda, que está hospitalizada. E aos demais irmãos que também se encontram precisando de oração por passar por problemas de saúde. É isso que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Amém. Hoje eu trouxe um slide, tá, pessoal? Hoje eu trouxe um slide, mas no slide vai ter alguns versículos e eu vou ler outros versículos. Eu quero que você fique só com Mateus. Esse versículo que você está é o último versículo, encerrando o slide que a gente vai ver aqui, tá certo? O tema de hoje que eu vou falar é sobre jugo desigual. Deixa a irmã preparado o material e a gente vai falar. Muitas pessoas, quando vê esse tema jugo desigual, acham que essa mensagem é mais destinada para os jovens ou mais destinada para os jovens da igreja. E hoje a gente vai falar um pouco sobre jugo desigual, se tratando no âmbito familiar, tanto quem está aqui dentro como quem está fora. Amém? Diz assim, ó, o tapete está querendo me passar a perna hoje aqui. Diz assim, ó, significado de jugo. Jugo é uma peça feita de madeira, que é utilizada para unir dois bois para que andem no mesmo compasso, enquanto puxa um arado ou uma carroça. E também é também chamado de canta ou junta de bois. Então o jugo é uma peça de madeira, quem aqui é mais do interior sabe como é que é, e ele é colocado em dois bois para os dois puxar uma carroça ou aquele que abre a terra para fazer o irado, né? Pode passar? Pode passar. Pronto, aí aqui eu dei um zoom para você ver melhor o que é um jugo, né? Então quando se fala jugo desigual, toda vez que eu estiver falando aqui, você vai se entender que é essa peça, só que nessas duas partes aqui, nesses dois orifícios aqui, que se colocam os animais, biblicamente, ele vai estar lidando com pessoas aí dentro, tá certo? Pode passar? Aqui está um jugo desigual já montado, né? Tem dois animais e tem um jugo, que é a peça encangada no jumento do quê? No boi. Tá dando para ver que é o boi? Esse jugo está igual ou está desigual? Por que está desigual? O jumento tem a mesma capacidade de força de um touro e um boi? É mais ou menos essa mensagem que nós entendemos sobre o jugo desigual. Eu vou ler uma passagem, uma parte aqui da Bíblia, falando do jugo desigual. Pode passar? Pronto. O jugo desigual também, antigamente, falava assim, ó, jugo era uma espécie de forca por baixo do qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos na batalha. Eles usavam a mesma metodologia, mas agora não era para fazer força e levar carroça. Quando os inimigos eram vencidos, quando eles iam chegando na cidade, você está vendo ali o desenho, eles tinham esse jugo e eles passavam e tinham que se curvar. E aí eles se curvavam e aí já se eram chicoteados
e era uma reverência para mostrar a ele que eles eram inferior aos romanos. Tá certo? Pode passar? No sentido religioso, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada pelos seus próprios problemas. Ok? Pode passar? Pronto. A gente agora vai começar a falar de exemplos de jugo. Um dos jugos desiguais que existe é dentro da família. Às vezes, o pai quer dar um direcionamento para o filho, para que ele não sofra mais na frente, e o filho não consegue entender os seus pais. Aí fica um jugo desigual. Mas por que muitas das vezes o pai quer dar um direcionamento para o filho e ele muitas vezes não entende o pai? É porque muitas das vezes o pai já quebrou o quê? A cara. E ele está indo na frente para que o filho também não quebre. Porque se você perceber, o ser humano ele tem um ciclo. A gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? Mas no meio disso aí, parece que o pessoal diz que é um problema hereditário, mas não é não. É um problema de você não ficar fazendo parte do ciclo. Você vem, quebra a cara no relacionamento. Às vezes tem uma criança muito cedo, aí quebra a cara, é quando você vê se aquela criança cresce. Aí para você não ver ela quebrando a cara, você começa a orientar ela. Mas o que ela faz? Ela desobedece a você e vai quebrar a cara também. E ela vai crescer, amadurecer, e o filho dela vai crescer e não vai obedecer a ela. Vocês estão percebendo que é um ciclo vicioso? Então, é um jugo desigual. Por quê? Porque o pai quer o melhor para o seu filho, mas o seu filho não consegue ver isso. E ele só entende quando quebra o quê? A cara. Aí eu vou na Bíblia dar um exemplo bem fácil, por isso que eu não quero que você leia aí, eu vou ler aqui. Lá em Juízes, que fala sobre o primeiro casamento de Sansão. Diz assim, ó: desceu Sansão a Tima, vendo Tima uma das filhas dos filisteus. Sansão, foi Deus que fez Sansão para libertar o povo do sofrimento dos filisteus. Mas Sansão, quando cresceu, ele ficou de olho numa filisteia. Quer dizer, ele ficou de olho nas mulheres do inimigo. Aí diz assim, ó: subiu ele e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus, e tomai-vos por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: não é porventura mulher entre as filhas do teu irmão, ou entre todo o teu povo, para que vá tomar uma esposa dos filisteus? Então aqui tem uma passagem na Bíblia que já está falando de um jugo desigual dentro de uma família. O filho, trazendo para o dia de hoje, ele foi criado dentro da igreja, só que ele viu uma menina bonita lá fora e chegou para o pai dentro da igreja e disse: olha, achei uma menina ali que é uma gracinha, um ouro, e eu vou casar com ela. E aí o pai que é da igreja vai dizer: poxa, você é da igreja, criado na igreja, sabe todos os valores da igreja, as virtudes da igreja, você vai procurar fora. E ele mesmo assim insistiu em procurar o quê? Fora. Isso é um jugo desigual familiar. Eu acho que 80% aqui da igreja ou já passou por isso ou está passando. Se não passou, não está passando, não é jogando praga, vai passar. Pode passar? Agora vamos falar sobre relacionamento. Jugo desigual no casamento e no namoro, tá certo? Nessa foto aqui tem uma mulher e um homem. Você não vai conseguir ver as figurinhas, não sei você, mas eu vou traduzir. Na mente dessa moça, ela está ali, tem uma Bíblia, oração e igreja. Na mente desse cabo aqui, tem um cigarro, uma morena mais nua do que vestida e a bebida. Então ali é um jugo o quê? Desigual, porque a visão dele está para um lado e a dela está para onde? Para o outro. Ela está voltada para as coisas de Deus e ele está voltado para as coisas do mundo, que pode ser o inverso. O rapaz pode estar com os valores cristãos e ela está voltada para as coisas do mundo. Qual é a possibilidade desse casamento dar certo? Zero. Ah, não, mas tem pessoas que vivem. Não, vamos mudar a frase. Tem casamentos que sobrevivem.
Tem mulheres que talvez não suportam mais estar dentro de casa com o marido assim, mas muitas das vezes foi uma opção dela. Tem jovens que não conseguem mais suportar o casamento, mas às vezes foi uma opção dele. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tomou uma decisão e escolheu a pessoa errada. Vou lá na Bíblia, lá no livro de Samuel. Você sabe que saindo de Sansão casou com quem? Com Dalila. Dalila era a mulher de Deus? E aí como é que terminou a vida de Sansão? Perdeu os poderes que Deus tinha dado para ele por causa do pecado e da desobediência e morreu. Vou falar de uma passagem na Bíblia, trazendo um jugo desigual. Davi casou com quem? Quem se lembra? Com Mical. Eu costumo dizer que Mical jogava o maior cal. Mical era de que povo? Filisteu também. Olha que coincidência. Davi venceu Golias, ganhou as riquezas, ficou isento de imposto, e por tabela grátis veio quem? A filha do rei, que era dos filisteus. E ele casou com Mical. Só que Davi, ele servia a quem? A Deus. E teve um dia que Davi foi para a batalha, e quando ele voltou com a arca que ele foi recuperar, e ele voltou muito alegre, você vai ver a diferença agora dentro de um lar como era. Diz assim, ó: Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, que era o povo de Deus, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de quê? De trombeta. Então ele estava voltando da batalha com aquela trombeta, o povo estava festejando, ele vinha, e aí diz assim, ó: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Isaú, estava olhando pelo quê? Pela janela, e viram o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Enquanto o marido adorava a Deus, estava feliz, a mulher estava desprezando aquela situação no coração. Enquanto muitas das vezes o marido ele vem no culto na igreja no sábado, seja no domingo ou na quarta, ou do evangelismo, muitas das vezes a mulher está em casa e aí discrimina ele. Pior é se ele tivesse a mão no mundo. É ou não é verdade? Então, você vê que o jugo desigual ele abrange várias áreas. A gente foi na família e agora a gente está indo no relacionamento. Para quem já é casado, o sofrimento é mais difícil. Vou dar um exemplo para você que eu conheço muitas pessoas que sofrem assim. A mulher não tem entendimento, escolhe a pessoa errada, aí ela vai apanhar. Não estou falando só do marido, que está acontecendo muito. Ela vai apanhar da vida, além de apanhar muitas das vezes do marido. E aí ela vai procurar um alívio na igreja. Você está vendo que ela está fazendo um ciclo ao contrário. Ela primeiro quebra a cara para depois buscar quem? Jesus. Mas os jovens de hoje, adolescentes, eles estão fazendo o mesmo sentido. Eles estão dentro da igreja, mas quando vai chegando ali 15, 16 anos, 17, 18, 19, misericórdia, 20, sangue de Cristo tem poder, 21, 22, eles começam a procurar, se eu estiver mentindo, ninguém, pelo amor de Deus, eles começam a procurar um varão, uma varoa dentro da igreja. Sim ou não? Sim, Vitor, já tomei conta de muitos jovens, isso acontece igual no CD, bora para o mesmo lugar. E aí quando ele não encontra, ele olha para outra igreja. Aí ele não encontra, ele vai achar onde? Lá fora. Ela vai procurar e vai encontrar. E ele também vai encontrar. Porque tem todo jeito lá fora. Tem alta, baixa, branca, alegre, inteligente. Foi-se embora? Eita, acabou meus créditos. Vou pegar outra aqui, fazer outra ligação. Ver se alguém aqui. Oi. Acabou também? Misericórdia. Se acabar, eu passo na boca. Oi. Eu não sei porque eu gosto desse microfone que é mais antigo do que aquele. Eu peguei ali pela educação. Então, voltando aqui. O que é que acontece?
o jovem, ele começa a ver os jovens na escola, os jovens na vizinhança, namorando, se pegando, ficando, subindo e descendo, e aí ele começa a achar que ele está ficando para onde? Para trás. Rapaz, fulano arrumou a namorada, fulano arrumou, e aí ele começa a absorver o espírito lá de fora. E aí quando ele me encontra na igreja, aí ele diz, não posso ficar sozinho, eu tenho que arrumar uma namorada. E aí ele começa a se envolver com as pessoas lá. Quando é a moça, a primeira coisa que ela ganha é uma melancia, né? Vocês sabem o que é melancia, né? Porque o jovem do mundo, ele não vai namorar com a sua filha que está aqui para dar beijo na boca e mão na mão. Não vai. Não vai porque ele é filho do mundo e não faz, não funciona. Quem fizer isso pode estar enganado. Ele pega na mão dela e beija ela e está caindo na sua frente. Ele vai querer segundas coisas. Sim ou não? É verdade. E aí o que acontece? Depois que ela quebrar a cara, aí está lá o pai e a mãe para tentar consertar aquele relacionamento. Aí ela vai se voltar mais para Deus. E aí vai ter uma vida mais sofrida, porque agora é uma criança cuidando de outra criança. Às vezes a jovem, ela mal toma conta das coisas de casa. A mãe pede para fazer, ela mal faz. Mas ela está com o celular cheio de contatinho. Não sabe lavar a roupa dele. Você viu a minha irmã que se converteu, ela está doida, por isso que ela não veio. Minha irmã era muito memória, se ela tivesse que falar, ela ia concordar comigo. Minha irmã Verônica, que se batizou. Pastor não, veio professor de fé. Ela era muito namorada. E aí quando ela chegou com 16 anos, ela foi embora de casa. Casou e com 2, 3 semanas estava já sendo violentada. O marido bateu. Por quê? Não sabia lavar roupa, gente. Não sabia fazer comer. O cara chegava, cadê o comer? Cadê a roupa lavada? Não tinha. Pode perguntar que ela vai dizer. Não sabia fazer nada. Ficou grávida muito cedo. Teve 2 filhos. Não sabe como é que uma criança vai cuidar do outro. Os filhos dela, que eram 2, só tem um, porque o outro foi o quê? Morreu. Meu sobrinho morreu. Aquele lá que está aqui comigo, que vem com ela, não é meu sobrinho. Viu quando o pastor falou? Eu sou tio-avô dele. Ele é filho do meu sobrinho que morreu por causa da vida. Porque a mãe era muito nova, gente. Então nós estamos num momento, falando do jogo desigual, que o jovem, ele tem que aprender a esperar em Deus. Olha, Deus tem que preparar uma mulher de quê? De Deus para mim. Olha, Deus tem que preparar um homem de Deus. Pode ser daqui a um mês, como pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho que esperar em quem? Em Deus. Porque Deus sabe o melhor para quem? Para você. Pode passar aí a foto. 2 Coríntios 6,14 diz assim, ó, não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, que é o que eu estou falando agora. A pessoa está na igreja aqui e aí pega lá fora. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem da luz com o quê? Com as trevas. Não tem, gente. Você vai querer levar sua esposa para um lado e ela vai te empurrar para onde? Para o outro. E quando você insistir muito, voltando agora ao contrário, o marido, para você trazer o marido, ele vai dizer o que para você? Você me conheceu assim. Você me conheceu assim. Me conheceu assim. Então, quando fala em jogo desigual, vai muito para o jovem, porque nós, quando somos jovens, nós temos o costume de quebrar a cara várias vezes. Eu estou no 3º casamento, espero que seja muito. Não é quase. Porque eu estou falando com propriedade, porque eu já quebrei a cara. Então, você tem que pegar uma pessoa que ela esteja no mesmo espírito. Ah, meu marido, ele quer ver Jesus, eu vou ver junto com quem? Com ele. Quando a gente estiver lá no reino de Deus, vai estar eu e ele. Mas tem muitas mulheres na igreja que, se não se cuidar, ela vai subir e o marido vai ficar. Como tem ao contrário. Tem muitos homens que vão subir e as mulheres vão ficar.
Eu não gosto de falar muito assim não, porque depois diz que passa de favor. Existe julgo desigual também onde, pessoal? Na escola e no trabalho. Eu tenho um amigo meu que trabalha, pena que Filipe hoje não veio. Eu coordeno uma empresa e tem lá um funcionário lá. De vez em quando ele faz uma coisa errada. E eu chego para o patrão e digo, olha, o que eu faço está aqui, ó. Agora fulano faz umas coisas meia boca ali e tal. O que é que ele faz? Tal coisa. Eu não posso mudar a pessoa, a empresa não é minha, né? E a empresa minha contratada me chamou e disse, Alberto, eu gosto de você. Você é um cara sincero. Eu já falei para todos os meus funcionários aqui da empresa que quando fizer alguma pergunta, não faça a fulano. Viu que as pessoas sabem quem é? Faça diretamente a você. Porque se você disser tal coisa, eu sei que é isso. Agora a fulano, eu já disse aos meus funcionários, se eu pegar ele pelos campos, conversando com ele, eu mando para fora, é 22. Por quê? Porque onde você trabalha, esposo, tem caras que vai levar você a destruir o seu casamento e a sua vida. Lá onde você trabalha, esposa, tem pessoas que vai levar você a destruir o seu casamento. É um julgo desigual dentro do trabalho. Você é obrigado a trabalhar com aquela pessoa, mas você não é obrigado a compactuar e viver junto com aquilo. O julgo desigual na escola é fácil, né? Porque eu acho que para cada sala de aula que tiver o nível crítico, o resto não é. É ou não é assim? Concorda comigo? Então o julgo é muito desigual. Quantos alunos não colam na prova? Já pensou, você é adventista, colando na prova? Aí o alunozinho vai dizer, poxa, ele é da igreja, cola também, cola, porque tu é igual a gente. Então, o julgo desigual existe em todas as áreas da sociedade. O cristão, que sou eu e você, nós temos que se posicionar. Em que lado nós estamos no julgo desigual? Vamos ler o versículo? Pode passar? Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Tomai-vos a sobriedade como é justo, e não pegueis por alguns ainda que não têm conhecimento de quem? De Deus. Isso digo para vergonha vossa. Isso aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto, porque o povo estava começando a se misturar. E ele disse o que? Olha, não vos enganeis, as más conversações, as amizades que vocês têm aí em Coríntios está corrompendo os irmãos. Então cada um tem que procurar os seus valores. Pode passar? Existe julgo desigual dentro da igreja, gente? Sim ou não? Sim. Eu não tenho, Helena? Tem. Eu já estava visitando uma irmã, não sei o nome dela, né? E ela relatando que agora está afastada da igreja. E ela é bem mais antiga do que eu. Bem mais do que eu. Eu podia chamar até de linguagem também, igual você com a irmã Maria José. E aí, quando ela vai contando a história, eu disse, olha, eu vou pregar justamente sobre isso na igreja hoje. Não foi, não? E aí foi fazer uma visita lá hoje. Então, existe o julgo desigual dentro da igreja, porque é bíblico. O joio e o trigo. E ela falou das decepções que ela esteve dentro do quê? Da igreja. Só que aí no final, quando ela terminou, eu falei uma coisa para ela que eu vou falar para você agora. Eu disse a ela, quem você escolheu foi você. Não foi o ancião da igreja que escolheu você se relacionar com aquela pessoa. Não foi o pastor que pegou na sua mão e disse, olha, você vai namorar com você. Nós somos o resultado das nossas decisões. Se sua vida hoje está boa, mérito seu, porque você fez as escolhas certas. Se você ainda anda sofrendo em alguma área, catimbando em alguma área da sua vida, mérito também seu, porque você que tomou as suas decisões. Às vezes eu, como ancião, eu vejo uma pessoa na igreja tomando a decisão errada, mas eu não posso interferir. Por que eu não posso interferir ou intervir? Muito obrigado, irmão Araújo. Porque se eu interferir, eu levo dois riscos. Primeiro, ela dizer,
igual a minha irmã. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Segundo risco que eu levo, ela fazer o que eu estou falando e dar errado. E ela dizer, deu errado, porque foi o irmão Alberto que me orientou e disse. Pode passar? Aqui é a foto do jugo desigual dentro da igreja. A gente viu um jumento e viu um boi, foi uma vaca, sei lá, um boi. Não foi lá? Aí você disseram, não, é porque é um jumento e é um boi. Foi a vaca, foi? Pronto, tudo certo. Mas agora os dois é dois, e aí? Está igual ou está desigual? Está desigual, meu irmão. Olha a diferença. Quem que vai cansar no final do dia mais? O da esquerda ou da direita? É um jugo desigual, porque dentro da igreja nós temos vários níveis de espiritualidade. Tem um irmão mais voltado para as coisas de Deus, tem um ali mais voltado ali para as coisas do mundo. E aí nós temos que atentar, porque mesmo dentro da igreja nós podemos sofrer complicação. Pode passar? Romanos 14:1 diz assim, ó. Colheis ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode o quê? Comer. Mas o débil come o quê? Legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Presta atenção. Aqui ele está falando uma metáfora. Ou seja, tem pessoas que têm fé para uma coisa e tem pessoas que têm fé para outra. Ele está dizendo o seguinte, que você não critique a fé do outro. Vou traduzir numa linguagem mais fácil para você entender. Passa aí. Ora, quanto aos que... É o mesmo versículo, tá? Só traduzindo na linguagem de hoje. Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, olha aí, já dando a dica no primeiro. Recebei não com contenda, sob dúvida, porque um crê que tudo pode o quê? Comer, e outro que é fraco, come o quê? Legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu o seu. Traduzindo, tem pessoas que têm um tipo de fé na igreja e tem pessoas que têm um outro tipo de fé. E aí, se fechando tudo, está dizendo assim, porque Deus recebeu assim. Presta atenção agora. A Bíblia fala, vinde como os tais. É aqui. Só que a Bíblia diz assim, permanecer como. Esse é o problema. A gente vem do jeito que vem, e aí uns se convertem e outros não se convertem. Estão dando para entender? E aí no final tem uns convertidos e não convertidos. Aí um começa a rabiscar para o outro, namora, e aí se relaciona. Só que um era de um lado e o outro era do outro. Um era vindo como está e ficou como era, e o outro se converteu. E aí vai ter um casamento com um jugo desigual. Pode passar? Então, jugo igual existe ou não existe? Existe ou não existe? Vamos ver na Bíblia se existe. O negócio tem que ser na Bíblia. Passa aí. Mateus 11, 28, 30. Você vai falar na mão aí. Vamos ler para a gente encerrar o culto. Eu vou ler daqui, tá? Todo mundo achou? Ou alguém está na misericórdia? Não é possível, né? Mateus mandou. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. E eu vos o quê? Lembra que eu falei o significado de jugo, que era opressão? Aí diz aqui, ó. Tomai sobre vós o meu quê? Jugo. O jugo. O jugo de quem agora? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu quê? E o meu fardo é? Então o jugo, ou a pessoa que você vai procurar para dividir o seu jugo, ela tem que estar dentro desse jugo aqui. Ah, eu vou multiplicar. Não é a menina não, mas pode vir aqui. Se eu pegar uma bolsa, eu vou já está vindo. Vou paquerar com ela. Primeiro ela está fora de banho.
Ela tá com o cabelo curto, cabelo diferente, não vou paquerar com ela. O que é que eu tenho que ver se ela tem? Mateus 11, 28 a 30. Se ela comunga, se as virtudes dela é aquela ali, então eu vou casar com ela, porque o nosso jugo vai ser igual, porque eu, ela e Deus vamos comungar da mesma fé. Deu para isso? Então quem entendeu? Pode sentar, muito obrigado. Eu vou falar com sua mãe e seu pai. Amém? Então, finalizando aqui o sermão da família. Tem famílias hoje que estão sofrendo dentro da igreja porque tomaram decisões erradas no passado. Mas tem pessoas dentro da igreja, jovens e adultos, que podem sofrer no futuro por tomar decisões erradas hoje. E a Bíblia, que é a luz que guia, está dizendo que a pessoa que você tem que encontrar, ela tem que olhar para esse versículo e ela tem que desejar a mesma coisa. Irmão, o meu não é assim. É porque você fez o sentido contrário. E aí? Aí demora um pouquinho só. Mas aí oração, quarta-feira de oração aqui, entregar o marido, a esposa, e aí Deus vai abençoar. Mas todo mundo entendeu aí que é jugo desigual? Jugo desigual está em todos os cantos. A gente só apenas tem que analisar caso a caso. Amém? Vamos cantar um louvor e encerrar nosso culto. Queria que a igreja ficasse de pé, por favor. Vou convidar a Ana para cantar comigo. O irmão Araújo deu uma torcida no sábado no altar que impactou a minha esposa aqui, ó. Olha, é igual o seu sábado aí. Você deu uma torcida ali que pegou. Tô brincando, eu tô brincando. Que isso, acaba, já tem. Vamos cantar esse louvor para o nosso Deus. Um pedaço do céu.
oração agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu entrego em tuas mãos agora as nossas vidas. Como representante do Ministério da Família, eu venho entregar as nossas famílias, Senhor, em tuas mãos. Alcança os nossos casamentos. Se existe algum casal enfrentando lutas interpessoal, que o Senhor venha dar a maturidade necessária. Alcança, meu Deus, essa esposa para que ela possa amar, olhar e ver o seu marido como o próprio Senhor Jesus dentro de casa. Meu Deus, dá sabedoria também a essa mulher, a esse homem, para que ele venha olhar para sua esposa, também amar, entender ela e o defeito dela como a própria igreja. Meu Deus, eu também peço e oro pelos jovens, porque não existirá o futuro da igreja se não haver jovens na tua casa. Então que possam esses jovens que estão aqui hoje, os jovens que estão da igreja adventista, fazer as escolhas certas, que eles possam trazer o seu cônjuge, um homem e uma mulher de Deus, para que o teu crescimento espiritual seja contínuo. Abençoa a nossa família, os nossos filhos, alcança também os nossos lares, aqueles familiares que não são da igreja, aqueles familiares que até são da igreja, mas que hoje não puderam estar aqui. Alcança, meu Deus, a cada membro da igreja do Marco Bonner, alcança o irmão Everaldo, que hoje saiu para pregar no Hotel Santiago, abençoa a família dele também. Toma a nossa vida em tuas mãos, abençoa os nossos lares, leva-nos em paz e segurança, e abençoa esse início de semana, que para nós é desconhecido, mas o Senhor é o Deus que tudo vê e que tudo pode. Que o Senhor venha com a tua misericórdia abençoar, pois nós entregamos a nossa vida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém.